Louvado e bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda glória, Ele é digno de todo louvor. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 10. Nós vamos ler um texto muito precioso da palavra de Deus. Permaneça de pé para que possamos juntos ler a palavra do Senhor. É com muita alegria que chegamos ao último culto da família de 2023, desse ano. Quantos foram abençoados nesse ano no culto da família? Tivemos muitos testemunhos de famílias restauradas, casamentos restaurados, filhos abençoados, Deus tocando muitas e muitas famílias, e o meu desejo é que a sua família seja edificada na rocha que é Jesus, que você tenha sido edificado nesse ano no culto da família, e tantos recados e mensagens de pessoas também que cultuam conosco nesse culto online. Que a graça e o favor do Senhor também esteja estendido a cada um dos queridos e amados irmãos. Nós vamos ler esse texto precioso que se encontra no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, verso de número 18, e nós vamos ler na nova versão Almeida. Diz assim: Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honra o seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, graça nós te damos nessa noite preciosa, no culto da família, onde já adoramos o teu nome, já entregamos nosso dízimo, oferta, já celebramos um casamento, já participamos adorando a ti de diversas maneiras. Mas agora, Senhor, ao abrirmos a tua palavra, que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração, que as verdades imutáveis da tua palavra venha ser lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Usa, Senhor, a minha vida como um instrumento nas tuas mãos, para que os teus filhos sejam abençoados, edificados na rocha que é Cristo Jesus. Oramos com ações de graça em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, por gentileza. Estamos chegando ao final do ano. E no final do ano, o que a maioria das pessoas fazem? Uma autoavaliação. É o momento de uma retrospectiva. Quantos aí já estão fazendo uma retrospectiva de 2023? Quem já está aí analisando, verificando como foi o ano de 2023? E é claro que muitos já começam a fazer um planejamento para 2024. E com novas metas, objetivo, pensamentos, e o que desejam lograr, alcançar no ano vindouro. Mas, para você fazer boa análise e uma boa verificação do ano 2023, você tem que fazer um bom feedback. E para você dar um bom feedback, você precisa ouvir pessoas. O feedback ele pode acontecer de 4 maneiras distintas. Você pode ter um feedback positivo, você pode ter um feedback construtivo, você pode ter um feedback negativo e você pode ter um auto-feedback. Feedback nada mais é que alguém te dá um retorno, alguém fazer uma avaliação a respeito de você, ou um auto-feedback é você mesmo se autoavaliar. Eu não sei se você já teve oportunidade de ser avaliado na sua empresa. Já teve? Alguém que vai lá e avalia você nos seus procedimentos.
como você faz os procedimentos que lhe são pedidos. Isso é muito comum em multinacionais, na parte de produção. Mas, será que você poderia fazer um feedback da sua vida pessoal com Deus? Fazer uma autoanálise aí, como foi o ano de 2023? Sua leitura bíblica, oração, jejum, e verificar como foi a sua vida espiritual. Se você quer melhorar o seu feedback, você maridão, você esposa, pede um feedback para sua esposa. Como que eu estou como marido em 2023? E senta para ouvir o que ela vai falar para você. Ou você, esposa, peça aí um feedback do seu marido. Agora, quer dar uma melhorada aí no feedback? Pede para os seus filhos fazer um feedback de vocês. Pais. Você, pai, faz um feedback do seu filho. Se autoavalie. E peça para os outros também te avaliar. Agora, se você é um maridão sustância, se você é um maridão aí de responsa, pede um feedback da sogra. E esteja preparado para ouvir o que ela vai falar de você. Mas feedback é importante na vida. É importante. Agora, tem muitos maridos que não querem ouvir a esposa. Esposa que não querem ouvir marido. Pais que não querem ouvir os filhos. E você acredita que tem muito crente que não quer ouvir Deus? Só quer que Deus realize o que ele deseja, o que ele tem vontade. Tem um salmo que eu sou apaixonado, o salmo de número 139. É um salmo que fala da onipotência de Deus, da onisciência de Deus. É um salmo muito precioso. Mas quem escreveu foi o rei Davi. E o rei Davi começa o seu salmo dizendo: sonda-me, ó Deus. Mas ele termina o salmo, no verso número 23 e 24, aprimorando ainda mais esse pedido que ele começou o salmo. Ele diz assim, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ou seja, Davi entendia que ele mesmo se autoavaliar era uma avaliação errônea. Poderia ele se avaliar e verificar que não está tão correto, mas passar o pano. Porque a gente é bom para se avaliar sim. A gente quer comparar as áreas que a gente é melhor com alguém que é pior que a gente. E a gente quer se comparar numa área boa nossa com alguém que a gente é superior. E aí fica fácil. E quando alguém é melhor que a gente em alguma área, a gente acha um motivo para justificar. É por causa da família, é por causa disso, é por causa daquilo, é porque teve oportunidades. Mas é raro a gente fazer um bom feedback, uma autoavaliação sincera. É ou não? É difícil. Por isso, Davi disse, sonda-me, ó Deus. Ele não queria que ele se sondasse. Ele queria que o Senhor sondasse o coração dele. E tem alguma coisa que Deus não pode verificar? Tem alguma coisa que Deus não possa sondar? Ele, antes da palavra nos chegar à boca, o Senhor já sabe. Ele conhece os seus pensamentos. Sua esposa não conhece. Às vezes ela adivinha. Às vezes ela chuta. Às vezes ela até acerta. Mas ela não sabe. Deus agora sabe. Ele sabe o que você está pensando. E Ele vai analisar e conduzir você e eu no caminho eterno. Bom, essa história fala de um jovem. Um jovem que tinha os seus valores. Um jovem que era um jovem bom. Ele era um jovem e ele era rico. E esse jovem, ele achava, você verifica no verso número 20, que a justiça dele poderia garantir a vida eterna. Tanto que ele chega para Jesus de forma humilde, ele se ajoelha e ele vai falar, bom mestre. E ele diz, mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Mas no verso número 20, ele diz, eu tenho observado os mandamentos desde a minha juventude. Você vai verificar no texto do jovem rico, que ele tinha uma justiça própria, porque ele fazia os mandamentos. Ele também se apoiava nas propriedades que ele tinha, na riqueza que ele tinha.
E ele achava que se fizesse os mandamentos e as riquezas o sustentasse, ele poderia ter um lugar no céu e herdar a vida eterna. Então ele chega com as suas convicções diante de Deus e faz uma pergunta. Uma vez eu ouvi uma pregação do Billy Graham sobre esse texto, que ele falava sobre a procura certa, mas a escolha errada. Aquele jovem rico fez a procura certa. Ele foi até aquele que poderia lhe dar a resposta. Ele foi até Jesus. Ele fez a procura correta. E muitos de nós fazemos a procura correta, ir até Jesus. Aquele jovem fez a pergunta que roda os séculos: o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Todo filósofo sábio tenta responder sobre a eternidade, sobre a vida após a morte. Nas religiões e nas culturas antigas, você vai verificar uma resposta. E, etimologicamente, o que é religião? Religião vem do latim religare, que significa ligar o homem a Deus. Portanto, muitas religiões é uma proposta de ligar o homem a Deus, através de diversos pensamentos, de diversas maneiras. Mas, você sabe, como a palavra de Deus diz, em 1 Timóteo, capítulo 2, verso de número 5, que Jesus Cristo é o único caminho que liga o homem a Deus. Jesus é a ponte que conecta o homem ao Senhor. Jesus é a ponte que conecta você e eu a Deus. Por quê? Porque Ele na cruz pagou um preço com seu sangue e fez um novo caminho para que nós pudéssemos ter acesso à sala do trono e à presença de Deus. E aquele jovem chega para Jesus e pergunta: mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Se alguém te perguntasse lá no seu serviço, se algum familiar nas festas de final de ano lhe perguntar: e aí, o que eu faço para herdar a vida eterna? O que você responderia? Porque muitos têm uma iniciativa positiva. Aliás, um último estudo que saiu sobre religiões diz que 93% das pessoas no Brasil são adeptas à religiosidade, buscam Deus. Agora, a procura a Deus, ela é importante. Aquele jovem foi no lugar certo, mas teve uma escolha errada que a gente vai ver ao decorrer do texto. Jesus lhe coloca um princípio, e está comigo, acompanha no verso de número 19. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honra o seu pai e a sua mãe. Bom, aqui você encontra 6 mandamentos. E se você conhece os mandamentos, quais mandamentos estão faltando nessa lista que Jesus coloca diante do jovem rico? Se pudéssemos dividir os 10 mandamentos, chamado de decálogo, 10, e leis, as 10 leis, os 10 mandamentos, que é o princípio e a base moral e ética do Evangelho e da fé cristã, que foi entregue lá no Êxodo, capítulo de número 20, para Moisés, no Monte Sinai. Aqui você tem os 10 mandamentos. Se pudéssemos dividir os 10 mandamentos, dividiríamos de 2 maneiras. Os mandamentos correlacionados a nós e Deus, e os mandamentos correlacionados a nós e o próximo. Se você decorrer aí na sua Bíblia, em Mateus 22, verso de número 37, 38, você vai ver que quando perguntam para Jesus: Jesus, qual é o maior de todos os mandamentos? O que ele responde? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, tua alma, tua força e entendimento. E amarás o teu próximo como a ti. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Ou seja, os 4 primeiros mandamentos falam do homem para com Deus. E os outros 6 mandamentos do homem para com seu próximo. E o que Jesus está dizendo para aquele jovem rico é: você faz o amar ao teu próximo como a ti mesmo.
Você não furta, você não rouba, você não comete adultério, você não defrauda, você honra o teu pai e a tua mãe. Mas o que lhe falta? O que falta para aquele jovem? Amar a Deus sobre todas as coisas. Havia algo que aquele jovem amava acima de Deus. E o que aquele jovem amava acima de Deus? O dinheiro. Porque ele era dono de muitas propriedades e não vende as suas propriedades, não dá o seu dinheiro aos pobres, mas ele vai embora triste porque o Deus dele era o dinheiro. Há muitos deuses falsos nos dias de hoje. Há deuses falsos com relação a paixões, a vontades, a desejos, a dinheiro, a imoralidade, a tanta coisa que vem tomando o coração do homem. E nesse último culto da família, qual tem sido a sua maior prioridade, o seu maior amor? Qual tem sido a prioridade do teu coração? Será que você ama a Deus acima de tudo e todos? Será que você ama o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento? Essa pergunta é uma pergunta que vai além. Ela não é simplesmente uma pergunta retórica. E é possível termos condições financeiras, mas as condições financeiras não ter o nosso coração. Há muitas pessoas ricas que são pobres, de espírito, de alma. Tem pessoas que são tão pobres que a única coisa que ela tem é dinheiro. Porque a maior de todas as riquezas não é a financeira, mas a financeira pode ser bênção. E eu sou a favor de ter cristãos com recurso, com dinheiro, onde o coração deles não é o dinheiro. O amor deles não é o dinheiro, porque a palavra de Deus diz o quê? Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas aquele que ama o dinheiro, aquele que é o seu Deus como Mamon, esse sim, deixou Deus em segundo plano. E aí não tem como amar a família, não tem como amar o cônjuge, não tem como amar os filhos. Por quê? Porque o amor dele é o dinheiro, o Deus dele é Mamon. E se eu e você tivermos outros deuses, como vamos amar a Deus de todo o nosso coração? Se Deus não é prioridade, se Deus não é o primeiro lugar. O que Jesus está ensinando esse jovem é: jovem, você faz o beabá da vida cristã. Você é bom, você respeita as pessoas, você honra o próximo, mas você não me ama acima de tudo e de todos. Você ama a riqueza. No final do ano de 2023, no último culto da família, é um melhor momento para fazermos uma reflexão. Quais têm sido os nossos amores em 2023? Temos amado a Deus acima de tudo e de todos? E é interessante esse texto, porque esse texto é encontrado nos evangelhos sinóticos. Evangelhos sinóticos é os evangelhos de olhar comum, da mesma visão. E o olhar comum e mesma visão é o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Você vai perceber que o evangelho de João tem uma ótica e um propósito diferente. Mas nos três evangelhos, tanto em Mateus 19, em Marcos 10, em Lucas 18, o texto é narrado. Mas o texto em Mateus 19 diz algo muito precioso. Ele diz assim: na hora que ele coloca o sexto mandamento, quando ele está dizendo para o jovem rico, ele diz assim: você ama o próximo como a ti mesmo. E fica muito claro que o que Jesus está querendo dizer para aquele jovem é que aquele jovem não amava a Deus mais do que a riqueza. Porque quando aquele jovem pôde escolher entre Deus e o dinheiro, aquele jovem escolheu o dinheiro, as propriedades. Mas olha como Jesus tratou aquele jovem, olha como ele nos trata. Verso de número 21. E Jesus, olhando para ele, para o jovem, com amor, disse:
Se há alguém que olha para você e para mim com amor, é Deus, é Jesus. Sem um olhar de julgamento, sem um olhar acusatório, sem um olhar de culpa, porque Deus te ama, porque Deus é amor. Será que nessa noite, essa palavra e essa verdade de Deus pode entrar no teu coração? Para você fazer um bom feedback da tua vida espiritual, cristã, e como você tem vivido a vida, e você analisar que há um Deus que te ama, e por te amar, Ele vai falar a verdade para você. E por Jesus amar aquele jovem, Ele não vai amenizar. Por Jesus amar aquele jovem, Ele não vai simplesmente passar a mão na cabeça. Porque muitas vezes, nos dias de hoje, o que queremos é um evangelho light. Um evangelho que não anuncia o pecado, que não confronte. Às vezes estamos vivendo numa geração líquida, uma geração de mimimi, uma geração que não aceita o embate, o confronto. E às vezes quando alguém fala uma verdade, simplesmente revolta, vira a cara, não vai mais naquele lugar, não trata os seus problemas. Jesus não, Ele fala a verdade em amor. Porque essa é a equação de Deus para você e para mim. Basta simplesmente eu falar a verdade e sair machucando todo mundo? Sim ou não? Não. Que adianta? Experimenta no seu casamento. Você chegar lá e falar a verdade para a sua esposa de algo que ela está fazendo, que está te irritando, mas falar bravo, falar irritado, falar de voz alta. Dá certo ou não? Não dá. Mas experimenta falar a verdade, mas depois de uma janta, depois de um momento agradável e com carinho. É diferente, com amor. Mas você não deve deixar de falar a verdade. Porque deixar de falar a verdade é mudar. E às vezes há pessoas que não têm liberdade de falar a verdade para a esposa ou para o marido, com medo da reação, da revolta, do jeito que vai tratar, se vai fazer bico, se não vai falar. E aí acaba sendo uma pessoa falsa, hipócrita, porque não fala mais a verdade, fica com medo de se relacionar, de abrir o coração. Por quê? Porque a pessoa não dá liberdade. Jesus não. Jesus olhou aquele jovem com amor. Não olhou simplesmente com julgamento, não olhou simplesmente com acusação, Ele olhou com amor. E como o amor precisa inundar as nossas relações. Como o amor precisa inundar o nosso casamento, a nossa casa, a nossa família. Trate os seus filhos com amor. Trate as pessoas que convivem com você com amor. E com verdade. Porque olha o que Jesus diz. E a palavra de Jesus não é light. Ela é dura. Só uma coisa falta a você. Pô, se a gente pensa assim... Ok, Jesus, é light, vamos lá? Só uma coisa falta? Beleza. É só um para levar 10? Vamos lá. Só uma coisa falta para você. Vá, venda tudo que tem. Não é fica com uma casa, uma propriedade, viva de renda. Não. Vá, venda tudo que tem. Ou seja, mate esse seu Deus. A sua segurança estava na riqueza? Então vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Dizendo, agora a riqueza não vai me governar. O Senhor Jesus será o centro da minha vida. Jesus colocou para aquele jovem rico um caminho para ele chegar até Deus. O que Deus tem falado ao teu coração nesses dias? Ou para você finalizar o ano de 2023, que tem deixado de aproximar você de Deus, que você tem tratado e não tem resolvido, algumas durezas do teu coração, que você tem escolhido ela do que a presença de Deus, do que realmente tomar uma posição. Bom, ao lidar com família e com casais, há uma pesquisa que 60% dos relacionamentos acabam em 10 anos. 60% dos casamentos de divórcio. E aí você vai procurar os motivos, tem diversos. Mas 2 principais motivos são a causa do divórcio. E aí tem muitos motivos, mas 2 são principais. Um, pasmem, é o dinheiro.
O dinheiro é a causa de muitos divórcios, problemas financeiros. E o segundo, a intimidade sexual, ou afinidade, ou o relacionamento ao ponto de entrar um adultério, uma infidelidade, uma série de outras coisas. Mas esses dois vão entrando de forma sutil, problemas financeiros e a parte íntima do casal, quando são afetadas, outras coisas decorrem, como o término da comunicação, quando marido e esposa nem conversam direito, se conversa briga, e aí começa a falar menos, porque o que fala da confusão, não chega no acerto, e aí vai diminuindo o diálogo. E ao diminuir o diálogo, diminui o conhecimento um do outro. E ao diminuir o diálogo e o conhecimento, cada vez mais a relação fica fria, fica difícil, e fica simplesmente monótono. Fica algo que vai distanciando um do outro, esfriando. E aí vem outras coisas, como a desonra, uma palavra ruim, uma palavra que fere, que machuca, a insensibilidade, ao ponto de cauterizar, ao ponto do marido não mais ouvir a esposa, e a esposa não mais ouvir o marido, ao ponto de cada um seguir a vida independente da opinião do marido ou da esposa. E se um relacionamento chega nesse ponto, Deus já não é o centro, e outras coisas foram tomando conta do casamento. E é importante analisar as raposinhas, aquelas pequenas brechas que vão entrando, tomando espaço e tomando conta do coração do homem e da mulher ao longo da caminhada, da vida cristã. Esse jovem talvez tenha sua fortuna herdada. Talvez esse jovem foi acumulando riqueza de forma rápida. O ponto é que em algum momento a riqueza tomou o primeiro lugar do coração desse jovem. E o que pode e o que tem tomado o primeiro lugar do teu coração? Quais são as raposinhas? Ou quais são os pontos que têm aberto brecha e espaço no teu coração para com Deus? No teu coração com relação ao seu casamento, a criação dos filhos, a vida que você vive. Que bom é, nessa noite, podemos refletir e fazer um bom feedback, uma boa autoanálise de como tem sido a nossa vida. Esse jovem teve uma oportunidade de fazer uma boa escolha, mas como Billy Graham dizia, ele fez a procura certa e foi até Jesus. Mas a escolha dele, que a gente vai ver agora, no verso número 22, foi uma escolha errada. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Bom, você pode buscar na Bíblia muitos e muitos textos de encontros que Jesus teve com pessoas. E ao você analisar os encontros de Jesus com pessoas, você vai ver um paralítico andando, você vai ver o cego saindo curado, você vai ver pessoas mortas que foram ressuscitadas, você vai ver sinais, milagres, prodígios, você vai ver pessoas endemoniadas que foram libertas, mas essa é a única história bíblica em que você vê um jovem chegando até Jesus, Jesus expondo para ele o caminho para viver uma vida eterna e uma vida com ele, mas tem um final trágico, um final assim ruim. Você já assistiu um filme e chegou no filme, se decepcionou com o final? Ah, pastor, às vezes é o que eu mais vejo. Vejo um filme lá, não gosto dos finais. Eu gosto daquele final Cinderela, eu gosto daquele final bom, e viveram felizes para sempre. Eu não gosto de um final ruim. Final ruim de filme é ruim, é chato mesmo. Mas o final dessa história é o ponto mais triste da história. Que um jovem teve uma oportunidade de ter a sua vida restaurada, colocar Jesus no centro e ter uma vida eterna, mas aquele jovem foi embora triste, porque ele decidiu viver com as riquezas. Jesus não deixou passar a oportunidade. Você vai ver no verso número 23 ao verso número 31, que Jesus tem uma conversa com seus discípulos. E Jesus passa a dialogar com seus discípulos. E o exemplo que Jesus usa para falar com seus discípulos é:
igual um camelo, de passar no fundo de uma agulha, assim também é um rico entrar no reino dos céus. É dificílimo, é difícil demais um camelo passar no fundo de uma agulha. Assim também um rico entrar no reino dos céus. Os discípulos entenderam o contexto que Jesus dizia, então, é impossível se salvar? E Jesus diz, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Porque o paralelo que Jesus está fazendo, se você for a Israel e tiver a oportunidade de entrar numa das entradas, tem várias, mas tem uma entrada numa porta chamada Porta Jafta. E nessa porta você vai ver uma porta de ferro e uma porta pequena. Aquela porta pequena é chamada de agulha. E entendia-se que havia um determinado momento, quando o sol se punha, as portas de Jerusalém eram fechadas. E ao serem fechadas as portas de Jerusalém, as pessoas não podiam mais entrar, um visitante e alguém. E às vezes ocorria de um visitante chegar, depois de o sol se pôr. E se o visitante chegasse com o seu camelo e quisesse adentrar sobre Jerusalém, o camelo teria que passar no fundo da agulha. E como o camelo teria que passar no fundo da agulha? O camelo teria que ser removido do camelo todos os seus pertences e o que ele levava no seu bagageiro, retirasse tudo do camelo. O camelo, para passar no fundo da agulha, ele teria que se ajoelhar. Alguém teria que ajudar a passar o pescoço primeiro, depois as outras partes do camelo, para que ele atravessasse. Era dificílimo um camelo passar no fundo da agulha, pelo tamanho do camelo e pela porta pequena que era aquela agulha, perto da porta grande de aço que ficava. Os discípulos entendiam o que Jesus falou. Ele não está dizendo, era quase impossível um camelo passar, mas o camelo podia passar. E Jesus diz para eles, é difícil, mas é possível para Deus. Porque Deus é o Deus do impossível. Ou seja, é possível você ter recursos e dinheiro desse mundo. E o seu coração não está nos recursos e no dinheiro. E aí ele faz um paralelo daquele jovem que não quis vender tudo para ter a vida eterna, com os discípulos, que literalmente largaram tudo e foram seguir Jesus. E Jesus diz que no reino terá, tanto no presente quanto no porvir, casas, irmãos, irmãs, e o verso é de número 29, que diz assim, em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente, 100 vezes mais, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no mundo por vir, receberá a vida eterna. O paralelo de Jesus com aquele jovem é para mim e para você, nessa noite, o que é que tem tomado a primazia e o primeiro lugar no teu coração. Termine o ano de 2023, colocando Jesus no centro, fazendo a procura correta, que é Jesus, e fazendo a escolha correta, que é colocá-lo em primeiro lugar. E ao autoanalisar nessa noite, fazer um bom feedback, retire aquilo que tem atrapalhado você de seguir a Deus. Se tem algo como o desejo lascivo, carnal, a imoralidade, pensamentos, vontades, coisas que você tem colocado debaixo do pano no teu casamento, na tua vida, no trabalho, com os teus filhos, venda tudo que tem, zere a conta, peça perdão, se coloque diante de Deus, deixa Deus governar a sua vida, deixa o Senhor governar você. É ilusão achar que 2024 vai ser melhor se o Senhor Jesus não tomar o centro do teu coração e da tua vida. É ilusão achar que é uma mudança simplesmente organizacional ou de prioridades. Ou Jesus tem tudo ou não tem nada. Não tem como você herdar a vida eterna se Jesus não for o centro da sua vida. Se você não confessar Jesus como o único e suficiente Salvador. Se você está na igreja e é um simpatizante do Evangelho, entregue a sua vida a Ele. Peça perdão dos seus pecados. Se você está na igreja e ainda não batizou, batize. Tome esse passo de fé e coloque Jesus no centro. Elimine o dinheiro, as paixões carnais, ou aquilo que tem tomado conta do teu coração.
e deixa Jesus ser a prioridade, o centro. Nessa noite, o jovem rico teve a procura certa. E muitos procuram a Deus na igreja, na internet, nos sites, buscam ao Senhor, leem a Bíblia, mas poucos desejam não simplesmente ouvir, mas praticar o Evangelho e colocá-lo como primazia e Jesus no centro da vida e do nosso coração. Nessa noite, faça a escolha certa. Coloque Jesus no centro e viva para a glória de Deus. Assim, a sua família vai ser edificada na rocha. O seu casamento vai ser edificado na rocha. Os teus filhos serão conhecidos como benditos do Senhor. Os nossos filhos são dele, por ele e para ele são todas as coisas. Se Deus falou ao teu coração nessa noite, eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida, sua casa e a sua família. Se aquele jovem rico foi embora triste, que nessa noite você vai embora feliz por ter tirado outras coisas que estão no centro da sua vida e colocar Jesus e buscá-lo a Ele mais em 2024. Fazer uma boa análise, um bom feedback de como tem sido a sua vida e priorizar cada vez mais o Senhor Jesus no centro da sua vida, no centro do seu lar e no centro da sua família. Se Deus falou ao teu coração e você precisa reorganizar algumas coisas na sua vida, se coloque de pé. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar você que está aqui presente e você que se conectou online. Se Deus falou ao teu coração, pare tudo o que você está fazendo. Coloca a mão no teu coração. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Vamos deixar o Senhor sondar o nosso coração. Assim como Davi pediu, sonda-me, ó Deus. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Às vezes, você está achando que é o caminho que você está trilhando que é correto. Pergunte para Jesus. Pergunte para Deus. Às vezes é um caminho mau e você precisa recalcular a rota e seguir o caminho de Deus para viver os sonhos que Ele tem para você. Vamos orar? Senhor Deus e amado Pai, graça nós te damos nessa noite maravilhosa, nessa noite bendita, nesse último culto da família, onde, Senhor, chegamos aqui para ouvir sobre a centralidade do nosso coração, que só pode ser Jesus. Ouvimos a história de um jovem rico que foi até Jesus, mas voltou triste, embora, porque era dono de muitas propriedades, e não ouviu o que Jesus tinha para ele. Mas que nessa noite, como filhos teus amados, podemos reorganizar a nossa mente e o nosso coração, priorizando amar a Ti sobre todas as coisas, de todo o coração, alma, força, entendimento. Que o Senhor seja a centralidade da nossa vida, seja a centralidade do nosso casamento, na vida dos nossos filhos, sobre a nossa família. Que o Senhor governe a vida de cada um dos meus irmãos aqui presente ou online. Que a Tua graça e o Teu favor esteja estendido sobre a vida deles. E que eles tenham um ano de 2024 debaixo da bênção, debaixo do favor, debaixo da graça, debaixo, Senhor, das Tuas ricas promessas. Pois fiel é o Senhor que chamou, o qual também o fará. Porque o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para se arrepender. O Senhor tem poder de abençoar os Teus filhos a viverem nas Tuas promessas, a viverem, Senhor, nos Teus mandamentos, a viverem tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Uma vida abundante é possível na Tua presença. Abençoe os Teus filhos, Senhor, nesse momento de virada, para viverem cheios de esperança, paz,